Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Sevencast, o podcast da Igreja Adventista do Estado do Sergipe. E hoje a gente vai falar de um assunto fantástico que é vida em comunidade. Esse podcast ele vai acontecer todas as sextas-feiras às 19h30 e o propósito do podcast é entregar informação, levar também aquilo que é de mais relevante para o crescimento espiritual seu e da sua família. Nessa noite, a gente tem a oportunidade de falar também aqui com alguns amigos que eu quero, nesse momento, poder apresentar para você. Eu tenho a honra de receber aqui um amigo de caminhada, o pastor Geovan. Pastor Geovan, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Sevencast, o podcast aqui, não somente de Aracaju, mas também para o estado do Sergipe. Pastor, seja bem-vindo, fale um pouco com o nosso povo que nos acompanha, pastor. Boa noite, pastor Johnny, e a alegria é minha de estar aqui contigo nesse podcast. E boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que estarão participando conosco aí, com certeza. Perfeito, mas também a gente tem a alegria de receber aqui um pastor, o pastor Geovan, e também um líder da igreja, um ancião. O ancião é aquele líder que auxilia o pastor, é o pastor da igreja local. E por isso eu quero apresentar também o nosso amigo Cleverton. Cleverton, seja bem-vindo. Dê também um alô para o nosso povo sergipano, Cleverton. Então, boa noite, pastor Dione. Boa noite, pastor Geovan. E boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria também poder estar aqui e falar de um assunto que é tão relevante, né? Vida em comunidade. É assim, um assunto que realmente atrai e que é algo necessário para os nossos dias. Perfeito, perfeito. Pastor Geovan, nós já tivemos alguns encontros nessa caminhada, né? Pastor, o senhor é natural de onde, pastor? A sua região onde nasceu? Conte um pouco para a gente da sua história. Eu nasci em Ilhéus, me criei em Itabuna, Bahia, né? E tenho perambulado aí pelo Brasil em alguns lugares. E alguns anos da minha vida tive o privilégio de ser também sergipano, como agora, né? Vivo aqui em Sergipe já há quase 4 anos e já morei aqui em outra oportunidade. Perfeito, pastor. O pastor tem quanto tempo de ministério? Estou completando 23 anos. 23 anos de ministério. Começamos lá atrás, estamos aí nessa jornada há 23 anos. Perfeito. Veja como são as coisas. Um dia eu sonhei também cursar teologia. E quando a gente cursa teologia, obviamente, antes um pouco a gente presta o vestibular. E nós temos uma prova escrita e uma prova que é feita uma avaliação com um avaliador que é um pastor. E sabe quem estava lá para poder me acompanhar na avaliação? O pastor Geovan. E eu não me esqueço, pastor, da nossa conversa, do nosso bate-papo ali, das orientações que precediam ali, né, a minha ida para o seminário, e eu levei muita coisa positiva daquela conversa, pastor. Então, estou aqui para agradecê-lo pelas orientações e pelo carinho naquele momento, como foi acolhido naquela avaliação, pastor. Eu que fico alegre, né, em poder... Foram vários, né? E agora ter você aqui como colega destes vários, isso é uma alegria muito grande, né? Há alguns anos já. Já tem uns 10 ou 12 anos isso aí. Já tem um tempinho bom, né? Já tem um tempinho bom. Perfeito, perfeito. Cleverton, compartilhe um pouco conosco da tua história. Nasceu aqui mesmo em Sergipe, em Aracaju, no estado do Sergipe. Qual é a tua igreja? Qual é a tua função na igreja? Parece-me que você é ancião da igreja. Parece-me não. Foi o que nós conversamos aqui há pouco, né? Conta um pouco para a gente da tua trajetória, da tua caminhada na igreja como líder. Então, eu sou nascido e criado aqui em Aracaju. E tive o privilégio de conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, estudando a Bíblia com um amigo, e me tornei adventista em 96. Olha aí. 96. Então, 27 anos. E desses 27 anos, nós estamos servindo a igreja no ancianato há 25. Puxa vida. E, assim, tem sido uma experiência maravilhosa. Nos meus primeiros anos, onde eu estive atuando já na igreja, né? Eu me batizei na igreja de Jardim Centenário, que é a igreja distrito da qual eu faço parte do distrito hoje, né? Estou tendo, assim, o privilégio de trabalhar com o pastor Geovan,
que realmente está sendo assim, uma experiência muito boa, muito boa. Falava com um amigo hoje a respeito disso. E só é difícil falar depois dele no podcast, né? Porque o vozeirão que o camarada tem. Não é, mano? Essa voz de locutor. Aí depois entra o camarada aqui, tenozinho para falar, não é fácil não. Mas assim, e aí, pastor, nos primeiros anos que tive servindo a Deus com um trabalho na igreja, foi na igreja de João Alves, né? Estivemos ali de 96 até 2005 e depois passamos uma curta temporada ali na igreja de Siqueira Campos e fui para o Bugio, onde estou até atualmente. Pronto. Então pastoreou muita gente, né? Passando por aí, fez muitos discípulos, né, para Cristo. Isso é muito importante, Cleverton. Eu parabenizo você por esse ministério que tem desenvolvido aí com a igreja local. E é uma bênção ter pessoas como você, Cleverton, como ancião da igreja, dando um suporte necessário para o crescimento do reino. Deus seja louvado por isso. Amém, né? amém. Mas amigos, e aí? Comunidade, vida em comunidade. Estou aqui com o pastor Jovan, que já tem uma larga experiência, né, com a igreja adventista, o Cleverton também como ancião. Eu tenho visto hoje que muitas pessoas se sentem sozinhas, mesmo estando no meio da multidão. E eu tenho a impressão de que eu não estou sozinho com esse tipo de pensamento. Vocês também concordam que hoje, por mais que a gente esteja muito conectado nas redes sociais, é possível que haja muita gente distante e sentindo a necessidade de pertencimento? Com certeza. Na verdade, eu já vivi momentos diferentes na igreja. Estou completando 50 anos de adventista. Até parece que eu estou mais novinho, mas... eu acho que a comunidade, ela não só gera esse pertencimento. E quem não faz parte desse processo de comunidade não sente esse pertencimento. Então, nós temos o pertencimento, temos o pastoreio, que isso é muito bom. O Cleverton aqui, por exemplo, como você diz, ele pastoreou muito, discipulou muito. Inclusive, deve ter pastoreado os pastores, né? Porque eu me sinto bem em tê-lo como ancião. Por quê? Porque ele ajuda, assim, pastorear também. Porque você precisa também sentir isso, né? Então, a liderança dele é muito boa. E ele faz discípulos atualmente. Então, na comunidade, você tem um pertencimento, você tem um pastoreio e tem um discipulado. Coisa extraordinária que a gente experimenta isso, de fato, na igreja do Bugio. Todas as igrejas têm a sua importância ali, mas cada uma tem a sua característica. Eu acho que uma das principais ali é a comunidade que tem na igreja do Bugio. E nós temos hoje muitas pessoas que ainda não se sentem parte da comunidade, mesmo frequentando alguma igreja. E isso eu diria que em todas as comunidades religiosas, que são comunidades que oferecem a oportunidade e algumas pessoas às vezes não se sentem. Então ela tem uma importância muito grande, não só para a igreja, como também para o membro, porque ele precisa pertencer. Ele precisa ter esse sentimento de pertencimento. Então isso a comunidade faz. Perfeito. Cleverton, nesse período todo de ancianato, você julgou ou percebeu ou viveu alguma fase muito bonita? Claro, eu sei que você vive uma fase bacana hoje, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas uma fase em que a igreja teve essa experiência da vida em comunidade? Teve alguma fase que você lembra assim com carinho, de algum momento específico? Sim, de um flashback, né? De um flashback das músicas, né? E tal. Então, você falou de lembrar, eu já lembrei, e os olhos também lembraram. É isso aí. Eles brilham. Eu vivi momentos, pastores, assim, inesquecíveis na igreja do João Alves, onde eu tive a alegria de iniciar a liderança ali, né? Com o irmão Gileno, que era o primeiro ancião da igreja. Eu fui acolhido de uma forma incrível. Eu tinha apenas 21 anos de idade na oportunidade. E assim, e me foi confiado um trabalho
a princípio com jovens, logo depois no ancianato da igreja. E eu acredito que isso fez toda a diferença na minha vida religiosa. E a gente buscou colocar isso em prática com as demais pessoas. Sim. É como se eu dissesse assim, eu gostaria de compartilhar com as pessoas daquilo que eu desfrutei. Então eu fui muito bem acolhido, busquei acolher, e eu acho que o papel principal da igreja é o acolhimento. Então hoje a gente também tem buscado fazer isso na igreja de Bugio, que é a comunidade que eu frequento, né, atualmente. Eu imagino que se a gente não acolher, tudo mais que você fizer não valerá a pena. Perfeito, que bela experiência, né? Acho que todos nós temos uma história de acolhimento. Assim que a gente aceita Cristo como Salvador pessoal, a gente acaba migrando de uma comunidade para outra. E esse acolhimento da comunidade cristã, ele é fundamental para o nosso crescimento, né? Para o nosso crescimento. Agora, pastor Giovan, e Cristo com a comunidade? Aí a comunidade, eu não diria perfeita, porque aqueles 12 que aceitaram eram como nós, mas ali eles tiveram o privilégio de começar o trabalho. Então Jesus iniciou a vida em comunidade. Ele fez o chamado e ele mostrou de forma prática para aqueles discípulos de como eles podiam também disseminar o evangelho, aí tendo uma vida em comunidade, que ele citou aqui acolhimento, que eu acho que é uma das coisas que mais os seres humanos precisam, serem acolhidos, e eles foram acolhidos por Jesus, independentemente do que eram, e Jesus desenvolveu esse trabalho muito bom, que deixa para nós o exemplo de como viver em comunidade. Perfeito, pastor. Há um verso bíblico em Mateus 18, 20, se o pastor puder compartilhar conosco, e vai falar exatamente sobre essa questão da presença de Cristo na comunidade, né? É preciso quantas pessoas para que Cristo se faça presente como comunidade? Pastor, lê o texto para a gente. Mateus 18, 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. Amém. Então quer dizer, pastor, que Cristo traz o propósito para a vida em comunidade, né? Porque imagine, se a gente está reunido, a gente pode estar reunido em nome de muita coisa, que pode ser uma comunidade, mas uma comunidade salvífica, Jesus é a base desse relacionamento, né? Jesus é o fator principal que move aos cristãos a terem essa liga, né? E é óbvio a não também se desgarrarem por qualquer coisa, né? Porque quando fala de comunidade, a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente fala de desafios relacionais, onde o perdão, né, o amor, entre outras coisas, são fundamentais. Então, a partir de 2 ou 3, a gente já tem uma comunidade. Deus seja louvado por isso, né? E uma coisa interessante é que no mundo existem muitas comunidades. E elas têm aí acolhimento, elas têm o atendimento, elas vivem ali, essas comunidades, até bem. E a gente tem as comunidades virtuais. Mas para a comunidade ser uma comunidade conforme o propósito que Jesus estabeleceu, ele tem que fazer parte dessa comunidade, ele tem que estar presente. E aí ele diz, onde tiver 2 ou 3, não importa, eu já vou estar presente, eu estou no meio deles. Então, para essa comunidade cumprir o propósito, precisa da presença de Jesus. E mais, tem que continuar com a presença de Jesus. Com certeza, com certeza. Agora, lançar aqui um bate-papo entre os dois, né? Deslocar um pouco do pastor Giovan, também o Cleverton. A gente vê Jesus recrutando 12. Muita gente pergunta, por que não 13, por que não 9? É claro, nem tudo está tão distinto assim para a gente poder explicar. Mas o fato de Cristo ter recrutado um grupo menor de pessoas, o que isso lhes vem à mente? Será que ele queria dedicar um tempo especial? Será que essa vida em comunidade ela pode ser vivida num grupo gigante, num grupo menor? A gente percebe que, por exemplo, em igrejas menores, né, a gente vê uma liga bem especial, né? É um junta-panela, tem um negócio muito próximo. E com a multidão, parece que o indivíduo se sente mais um ali.
E como é que vocês avaliam o método de Cristo em relação à comunidade, à vida em comunidade, separando 12 para si? Eu li uma historinha que eu achei bem interessante. Que a mãe tinha deixado a criança na escola e quando foi buscar ele tinha chorado bastante e ela disse: o que foi que houve, filho? O que foi que fizeram com você? Ele disse: é que me largaram lá sozinho na sala com um monte de criança, né? Aí, peraí, você estava sozinho ou você estava com um monte de criança, filho? O sentimento dele: me largaram sozinho com um monte de criança. Ele não estava pertencendo. Eu acho que o importante não é que o número seja grande, mas é que você se sinta pertencente. E eu acho que isso se torna mais fácil quando você tem um grupo reduzido de pessoas, onde você pode dar uma atenção maior, onde você pode dedicar mais do seu tempo. Hoje, os consultórios, os psicólogos não dão conta de tanta agenda. E por quê? Porque as pessoas querem ser ouvidas. Então, uma escuta ativa faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E o interessante é que não só de quem está falando, mas também do ouvinte. Então, acho que essa proposta de um grupo reduzido, pastor, eu acho que beneficia todo o grupo. E, de uma forma muito especial, eu acho que o PGL, o protótipo, ele está sendo uma experiência interessante, porque acaba treinando pessoas para saberem lidar com esse grupo pequeno. Então, eu acho que isso está sendo muito importante e eu acho que Cristo tinha o propósito dele, sim, quando reduziu aquele grupo a 12 e seguindo hoje o exemplo de Cristo, eu acho que a gente está acertando. E dá a impressão de que Cristo, ao reduzir a 12, ele intencionalmente se multiplica nos 12, né? Porque ele vive intensamente com os 12. A gente vê Jesus Cristo comendo com eles, orando com eles, ouvindo também as suas queixas, os seus sonhos, as suas frustrações. E quando a gente vê os 12 lá, no final, são 12 assim, já bem mais trabalhados. E entre si mesmo, né, eles tinham tempo para se conhecer, para discordar, para concordar. Pastor Giovanni, o senhor também pensa dessa forma? Creio que o método de Cristo em separar 12 ali tem um propósito? Com certeza. Eu imagino que Jesus, ele pôde vivenciar essa experiência e os discípulos absorveram. E já ali, antes mesmo do Calvário, porque você tem a experiência da multiplicação dos pães, que ninguém sabia o que fazer. Quando ele perguntou, tem muita gente aí. E aí nós temos o caso de André, que foi e encontrou uma criança que tinha uns peixinhos. Eu tenho certeza que André, ele estava ouvindo as pessoas. E num grupo ali, ele ouviu aquela criança, descobriu que ela tinha uns peixes. Na hora que Jesus apresentou o questionamento, ele foi lá. Então ali, André, agora vamos colocar aí depois do Calvário, quando Jesus ascendeu aos céus, cada um fazendo esse trabalho. O que é que a igreja teve? Uma multiplicação. Então o objetivo da, vamos dizer assim, essa pequena comunidade de 12, que é um pequeno grupo, é para que ele multiplique essa atividade de acolhimento, de atenção, de ouvir, como ele falou, o Cleverton, de forma que isso alcance outras pessoas. Já pensou? Digamos uma igreja, a comunidade ali de umas 60 pessoas, 100 pessoas, e eles começam a vivenciar, eles serão muito mais ouvidos, terão um envolvimento muito maior a partir desses líderes de grupos menores. E aí essa comunidade pode aumentar cada vez mais e alcançar a vizinhança também, porque as pessoas precisam ser ouvidas e atendidas, né? Então, Jesus preparou 12 para que esses 12 fizessem o trabalho demais. E assim foi multiplicando e hoje nós temos essa missão. Perfeito. Literalmente discipulando. Discipulando. Né? Então, acredito que o discipulado, ele se torna mais prático, mais fácil com esse número reduzido. Porque não era só teoria, né? Sim. Jesus falava, ouvia, fazia o trabalho com os discípulos faziam e ele observava também, até que ele enviou de 2 em 2 e eles voltaram vibrantes de alegria porque
não apenas agora ouvia e via Cristo fazer, mas eles mesmos faziam pelo poder do céu. Que bênção, mas Cristo fez isso com eles. Mas Cristo então morre, ressuscita e deixa aquela grande comissão de fazer discípulos, né? E o que acontece então depois que Cristo sobe ao céu? Será que os apóstolos também fizeram isso? O que eles experimentaram? Há alguma passagem bíblica, pastor, que nos mostra assim que os discípulos viveram esse momento de comunhão entre si e que isso contagiou a comunidade? Tem sim. E se quiser eu posso ler aqui. Por favor, pastor. Atos capítulo 2, né? A partir do versículo 42, nós temos aqui Jesus falando, melhor dizendo, a igreja na prática de tudo que tinha aprendido com Jesus, né? Então, a partir do versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 46. E perseverando unidos todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Que coisa, né? Aqui nós vemos realmente a extensão do que Jesus tinha ensinado para eles, na prática. Interessante, Sim, pastor. É uma passagem incrível, né? Atos 2. Porque ela dá demonstração de uma igreja orgânica, onde a coisa está acontecendo de forma natural, entende? Um lugar onde você vai, você se sente bem e tem um desejo de voltar, de retornar. E aí, o fato é que quando a gente está num local que a gente gosta, a gente começa a divulgar isso. Com certeza. Entende? No dia a dia mesmo, se a gente almoça num lugar e gosta e rapaz, perfeito, aí a gente começa a divulgar. E você já foi lá? E aí começa a divulgar aquele lugar. É o melhor marketing, né? O marketing boca a boca. Boca a boca, né? Então, eu acredito que se você está numa comunidade e você tem satisfação de estar ali, você está feliz em estar ali, você não só retorna, mas você começa a divulgar. E daqui a pouco as pessoas que você gosta estão lá também. Porque aquele benefício que a gente sentiu de estar ali, a gente quer passar adiante. Então eu acho que isso é formidável. Uma igreja orgânica, onde a coisa acontece naturalmente. E a gente percebe aqui que Jesus comia com eles, Jesus andava com eles, Jesus estava nas pregações e eles estavam lá. E aí, quando eles vão replicando esse modelo, eles faziam a mesma coisa, perseveravam. Unidos, comiam juntos, estavam juntos nas orações. E o que era que acontecia? Cada vez mais pessoas iam aceitando e entendendo que não só Jesus é a esperança de salvação, ele trazia um sentimento de contentamento também, porque as pessoas precisam sentir, puxa, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar que eu vou ser restaurado, restabelecido. Então, o modelo que Jesus estabeleceu através dos discípulos, eles começam a replicar e começa a dar resultado, porque todos os dias eles tinham resultados maravilhosos. Que bênção, né? E o que eu tenho percebido também, pastor, em relação à descida do Espírito Santo sobre eles. Tenho a impressão de que o fator união, unidade, comunidade é fundamental para que a igreja, como um corpo de Cristo, uma comunidade, cumpra também a missão, né? Eles receberam a bênção do Espírito Santo, estavam juntos e juntos continuaram vivendo essa experiência fantástica, ao ponto de que quem observava aquilo dizia, não, eu quero viver esse negócio também. Ou seja, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, eu quero pertencer a essa comunidade que é diferente. É uma comunidade que, a despeito de ter os problemas como todo mundo tem, mas consegue ser feliz. Que coisa impressionante, né? A comunidade que tem Cristo como o centro da sua vida. Interessante, pastor, que as famílias hoje elas são bem reduzidas, né? As mulheres hoje não são como minhas avós. Cada uma teve 18 filhos. Né? Então, hoje as famílias são reduzidas.
E eu pergunto, será que tem alguma família que não tem problema? Mesmo com o número reduzido. A família do pastor são 4 pessoas, né? Lá em casa também, são 4. Tem problema, pastor. Às vezes só o casal e tem problema. Foram pessoas criadas em famílias distintas, sonhos distintos, uma série de coisas. E incrível, são só 2, mas 2 pecadores. Então, numa comunidade onde tem 12, onde tem 20, onde tem 60, vai ter problema. O importante é que o amor prevaleça. Sim. Assim como no casal. Casal, o que é que prevalece quando tem algum problema ali? O amor. O amor. Aí faz com que dê continuidade. Então, acho que isso é extremamente importante, pastor. A vida em comunidade, ela faz sentido e ela é benéfica a todos os que se envolvem, certo? Antes de fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fazia parte de uma comunidade bem interessante. Não era religiosa. Sim. Mas era o quê? Quadrilha junina. Rapaz, pense numa turma animada. A gente estava junto. A gente estava junto ali, ó. A quadrilha junina, ela se apresenta no mês de junho e de julho. A gente tinha apresentações ainda. Mas a gente vivia isso o ano todo. O inteiro. A gente começava a ensaiar em janeiro, e aí ia... Era o noivado, né? O casamento era... Pois é. Aí a apresentação em junho e julho, agosto em diante, a gente já começava a reunir os presidentes de quadrilha, que eu era marcador de uma quadrilha, fazia parte da presidência da quadrilha, e o fato é que a gente vivia isso o ano todo. E era uma comunidade. E eu confesso a vocês que quando eu me tornei um adventista e deixei de estar com essa comunidade, me fez falta. Aí o pessoal disse, rapaz, por que você deixou? Eu não deixei porque era ruim. Eu deixei porque eu achei algo melhor. Sim. Entendeu? Jesus é melhor. Jesus preencheu alguns espaços que foram maravilhosos na minha vida e que fez toda a diferença. Mas, é uma vida em comunidade, é um movimento totalmente distinto, né? Certo? Mas que eu acredito, pastor, que se nós vivermos em comunidade, tendo a bênção da presença do Senhor Jesus, como Ele já prometeu estar presente, então não tem por que dar errado. Não tem por que dar errado. Basta a gente querer vivenciar essa bênção de viver em comunidade, tendo como Senhor da comunidade o próprio Senhor Jesus. Aí tem um detalhe que, trazendo aqui, ó, a presença de Jesus. João diz lá em 1 Epístola 4, 8 e 16 que Deus é amor. Então Jesus é o amor. Se Ele está nessa comunidade, habitando essas pessoas, nós vamos ter o amor. Aí vem o outro ponto que você colocou. E daí, tudo que ele disse aqui, nós vamos ver na prática acontecendo. As pessoas têm os seus problemas, ilustrado pelas famílias, mas como Deus faz parte dessa vida, o Espírito Santo que agora dirige estas vidas, que aconteceu com a Igreja Apostólica, aí nós vamos ter o poder, que é exatamente o êxito que a Igreja Cristã teve, a apostólica, e nós precisamos ter, que é multiplicando essa comunidade, cada vez mais, cada vez mais. As pessoas, elas não têm suas vidas ruins, como ele citou aqui, a quadrilha. Não é que seja ruim, não podemos jamais imaginar. As pessoas que estão nos bares, em todos os lugares, elas têm suas vidas. Agora, nós precisamos do elemento principal de todas as vidas, que é Deus no coração, através de Jesus Cristo. Isso sim. Aí, essa comunidade, através dos pequenos grupos, nós vamos alcançar. Porque não é você que está no bar, você que está ali. Não é atingindo, acusando essas pessoas, mas amando e trazendo, mostrando para elas que a vida delas pode ser muito melhor com Jesus Cristo. Então, a comunidade de Jesus é uma bênção. Perfeito, perfeito.
Amigos, conte para a gente um pouco acerca daquilo que estão vivendo no distrito, pastor Jovan. Nós começamos um movimento aí de restauração da vida em comunidade da igreja. A gente tem falado bastante sobre esse assunto. E chega até a ser um paradoxo, né? Porque cristianismo, naturalmente, já conota vida em comunidade. Já devia ser, Já né? devia ser. Mas mesmo que pareça ser óbvio, o óbvio não deixa de ser importante, tem que ser lembrado e exercitado. Nós estamos agora nessa ênfase com os protótipos, onde cada pastor tem um grupo. Pastor, compartilhe um pouco conosco como é que funciona essa questão do protótipo, qual é a proposta e conte pra gente como é que está sendo essa experiência. Rapaz, está sendo uma experiência extraordinária, porque quando começou lá atrás, em janeiro, que começou a discutir entre os pastores, fiquei pensando, poxa, mas como eu vou alcançar todos fazendo só uma reunião? E eu fiz uma reunião virtual e lancei a proposta de cada grupo ali, sugeri os horários melhores para eles e tal, e todos aceitaram. E então nós temos 6 reuniões. No sábado nós temos 2 e o resto é durante a semana. E está sendo uma coisa muito boa. Eu estou completando 1 ano no distrito e eu acho que agora eu estou mais perto do que se eu tivesse mais tempo, porque eu estou toda semana com essas pessoas. Então está sendo uma experiência boa. Eu estou ouvindo, estou falando e ao mesmo tempo nós estamos compartilhando ali as mensagens, os momentos e fora o prazer do lanche depois, né? Todo mundo já espera que a gente 6 encontros, amigos. Pense bem, 6 encontros. Momento da alegria, pastor. Da alegria. Dizem que a alegria do crente também é comida do crente, né? Então, pastor, tem sido positivo nesse encontro com as ovelhas? Tem sido muito bom. Para mim tem sido maravilhoso, porque eu vivenciei isso. E até a gente chegou o dia do ancião, eu fiquei pensando, poxa, se eu fizer em cada igreja, eu não vou conseguir atingir todos, até mesmo porque tem um calendário, então eu vou... E de última hora eu fiz um convite para o protótipo distrital. Então veio todo mundo para a sede, graças a Deus, todos dos protótipos vieram, e ali a gente pôde comemorar. E ali, nas discussões, eu abri espaço, né? Porque era geral, não dava para todos, mas um irmão fez um questionamento. E que eu fiquei, assim, bastante alegre com o questionamento dele. Por quê? Porque a gente vivenciou coisas semelhantes no passado. E qual é a diferença? Não, a diferença é que agora a gente precisa fincar raízes. A gente precisa deixar de ser engessado e ser algo que realmente as pessoas sejam acolhidas, atendidas, não simplesmente dentro de um currículo, mas dentro de um objetivo, que inclusive é assim, a presença de Jesus na vida dessas pessoas, buscar unidade para que o Espírito Santo nos use de forma poderosa e a gente alcance mais pessoas. Então o irmão fez uns questionamentos, não dá para colocar aqui, mas eu gostei do questionamento dele, porque não é novidade, mas a forma como nós vamos vivenciar, eu creio na novidade. E creio que cada igreja pode estabelecer, independentemente do pastor que ali esteja. Inclusive, a gente tem conversado isso junto, né? Sim. Fincar raízes no projeto de Jesus Cristo de maneira que muda o pastor e a igreja permanece praticando. Porque a vida em comunidade, ela é necessária, principalmente no século XXI. Eu acho que estamos vendo esse momento. Então, o protótipo está sendo uma bênção. Que tem hora que eu esqueço o nome protótipo, chamo PGL mesmo. Porque... Então está sendo muito bom. O Cleverton aqui, ele é o líder da igreja do Bugio. Assim, tem outros anciãos ali junto com ele também, alguns meninos novos começando, muito bom. Irmãs também. Mas ele também ali lidera o PGL ali, está sendo uma bênção. Então, cada PGL tem uma característica diferente e cada PGL... eu saio com uma experiência diferente. E tenho tido isso, assim, está sendo muito bom. Excelente. Se não fosse hoje as vésperas de São Pedro, eu teria outro hoje também. Pastor, então, só para que nosso público compreenda, o protótipo é um encontro que se faz com líderes da igreja, para que os líderes vivam essa experiência com o pastor e depois haja multiplicação. É isso mesmo, pastor? Sim. Inclusive, a maioria
se não todos desse protótipo, eu não fiz uma escolha direta. Também porque eu acho ainda que seria uma certa presunção, porque eu não estou completando um ano, então deleguei para que esses anciãos ali, eles pudessem encontrar esses líderes, chamar esses líderes. Então nós temos alguns líderes em algumas igrejas, outros irmãos também convocados para estarem conosco, e o objetivo é que eles também se multipliquem depois, mais à frente, como líderes ali do que vai estar acontecendo. É uma experiência que poderíamos dizer que não tem volta, nós vamos só avançar mesmo para frente. Normalmente, citando o que eu gosto sempre, para frente e para o alto. Perfeito, sempre. Perfeito. Cleverton, compartilha conosco agora um pouco da sua experiência. Você tem um bom tempo como líder da igreja local. Como tem sido passar esses dias tendo um encontro semanal com o seu grupo e o seu pastor? Partilha conosco. Então, tem sido interessante, até porque eu acredito que a gente vai poder fazer algo, como eu diria, fazer o mesmo de forma diferente, entende? Tem algumas pessoas que ficaram frustradas, né, com a experiência de PIG. Mas eu acredito que eu acho que é uma experiência muito boa, comprovadamente ideal para que a gente atue. A gente só tem que entender como fazer, para que a igreja possa fazer isso de forma orgânica, para que isso seja o natural, né? Tem algumas comunidades religiosas que nasceram dessa forma, em células. E aí, para eles, isso é natural. Então, isso acontece de forma corriqueira, tranquilo. A gente não tem o PG da forma como nós estamos falando, ele não está na raiz. Já tiveram experiências como antigamente se falava da koinonia, né? Certo? Como PG. Eu acho que assim, a gente entender que é a forma correta de trabalhar, aprender a fazer da forma correta, que eu acho que é o que está acontecendo agora. Perfeito. Tá havendo um discipulado, certo? Jesus, ele discipulou aqueles 12 e aqueles 12 saíram ramificando. Eu acho que a igreja agora tem uma visão exata de como deve ser feito. Então, se sabemos como fazer e se o Senhor deste acontecimento é o Senhor Jesus, não tem como dar errado. Agora, nós precisamos efetivamente entender e querer fazer, pastor. Porque nós estamos em pleno século XXI. O individualismo tem tomado conta das pessoas, certo? A igreja é um organismo feito de pessoas, sim, né? Certo? E se as pessoas se tornam cada vez mais individualistas, isso vai refletir na comunidade, não tem como. É um sistema aberto, né? É um igreja de comunidade, um sistema aberto. Sim. Então, o que a gente precisa efetivamente é entender que quando eu me torno um servo do Senhor, eu devo tomar o exemplo de Jesus, certo? Ele deixou o trono dele, pastor, o trono da graça, e veio aqui sofrer por nós, veio aqui se preocupar com um problema que não era dele, entende? E tomou nossas dores e levou sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. Então, eu acredito que é isso, é a gente tomar o exemplo de Jesus para nós e fazermos da forma como deve ser feito. É da minha comunidade ali, machucou o calo dele, dói em mim, amigo. Entende? Ele está feliz, vamos lá partilhar dessa felicidade. Entendeu? Qual foi a conquista? Vamos lá, porque é uma conquista minha também. Sim. Agora, quando tem uma perda, todos perdem. Nós vamos sofrer juntos também. Nós vamos sofrer juntos. Por quê? Porque é minha comunidade. É o meu dia a dia. Sou eu.
sou eu, entende? Então, dessa forma, eu não vou estar sozinho numa sala cheia de gente. Verdade, amigo. E a gente tem a impressão de que o propósito da nossa existência não é a gente mesmo. Deus sempre coloca o próximo como uma grande motivação de muitas das nossas ações. E o que Jesus fez é um exemplo, né? Porque ele citou aí que não era problema dele, não. Era, porque como ele ama, ele sentiu a dor do perdido, do ser humano, e ele veio. Agora, com relação a... Assim, a gente está restaurando essa visão que nós estamos tendo do pequeno grupo, da vida em comunidade, do propósito dessa vida de cada um de nós. Eu acho que o diferente está nessa questão do discipulado. A gente entender a visão, que é o que a gente está fazendo agora nos protótipos, entendendo a visão, discutindo a visão, para que a gente possa, além de experienciar, partilhar mais. Então, acho que isso tudo também traz eu diria assim, uma nova visão. Mas estaremos praticando aquilo que sempre Jesus ensinou. Agora, o individualismo é grande, mas a gente precisa ter esse elemento do amor para que a pessoa saiba que sozinho ele vai sofrer. Conosco ele vai sofrer, mas ele vai ter o abraço, o apoio, né, sempre. Então, isso que é importante da vida em comunidade. E aí, nós temos 6 reuniões. No sábado eu faço na sede, depois eu vou fazer na dele. Aí no domingo eu tenho. Terça, quarta, quinta, sexta, aí volto sábado de novo. Todos os dias. E cada igreja dessa reage de forma diferente, porque cada um está na sua realidade, né? Dentro da... E uma outra coisa que nós temos discutido, que é, por exemplo, quando a gente discutiu ministérios, não é algo dentro da igreja, é algo que ultrapassa de dentro para fora, Sim. que sai das paredes e vai até as pessoas. Essa é a verdade. Às vezes a gente espera que as pessoas venham, mas a gente vai estar fazendo, através dos pequenos grupos, alcançando a vizinhança. Não só alcançando no sentido de levar Jesus, mas também nas suas necessidades também ali, porque há muitas pessoas perecendo, né, precisando de apoio. Então, esse novo modelo, eu acho que vai não trazer um boom, mas vai trazer uma consistência, porque nós estamos começando desse jeito, eu creio. Muito bom, muito bom. Pastor Giovan, Cleverton, eu queria desafiá-los agora a falar diretamente ali para aquela câmera, né? O Cleverton você está agora, Cleverton, representando aí os líderes da Igreja Adventista no estado de Sergipe. Eu acredito que vários desses líderes estejam também agora num protótipo. E quem sabe, vivendo a experiência que você está vivendo ou prestes a viver a mesma coisa. O pastor Giovan fala representando aqui o corpo ministerial da Igreja Adventista, né, os pastores no estado de Sergipe. E eu queria que os senhores deixassem, de repente, uma palavra aí para esses segmentos, né? Tanto para o corpo ministerial, quanto para os membros da Igreja Adventista, de maneira especial, os líderes. Então, começando com o pastor Giovan, se quiser, fica à vontade, né? Ok. O que posso dizer para os meus colegas pastores? Essa experiência da vida em comunidade é mais que uma ordem, é uma necessidade. Então, você, pastor, vai não só experimentar, mas vai poder partilhar, vivenciar com a sua família, com a comunidade da igreja. Outro detalhe, o ministério, nesse propósito, ele traz mais prazer e alívio, porque não será só o pastor correndo atrás de muitas coisas, mas sim vários líderes ajudando o pastor. Esse foi o plano de Jesus. Então, em suma, pastor, a experiência de vida em comunidade, a partir desses protótipos, é o ideal para a igreja no século XXI. Precisamos vivenciar isso e, mais que isso, partilhar
com todos os nossos líderes, para que eles usufruam dos benefícios deixados pelo próprio Jesus. É isso que eu diria aí para eles. Muito bem. Pastor, e eu o convidei para falar aqui sobre esse assunto, e foi de maneira providencial. Eu me recordo do dia que o senhor chegou lá na sala e a gente conversou bastante sobre esse assunto, né, pelo tempo que o senhor tem de ministério. Então, eu sei que isso é o que o senhor está vivendo. E está aí, Deus providenciou esse momento para a gente trazer à tona, né, trazer essa experiência para o público que nos acompanha. Eu posso dizer mais um pouquinho, porque, assim, eu estou esse um ano lá no distrito do Jardim Centenário e está sendo, nesses 23 anos, uma experiência extraordinária. Porque estou revivendo algo do passado, mas com uma visão madura do presente. Então está sendo, assim, o relacionamento com os líderes da igreja nesse um ano que eu diria que está, assim, um dos melhores momentos do ministério. Então, eu posso dizer para todos algo extraordinário. Se eu fosse começar do zero hoje, eu diria, esse é o caminho. E como não estou começando do zero, estou dizendo daquilo que já estou vivendo. Esse é o caminho. A igreja vai, eu diria, ficar mais leve, porque ela vai ser partilhada. Porque o pastor partilha com os líderes partilham com os grupos menores, e o que é que vai acontecer? Você tem uma igreja tomada por essa experiência. Agora, é claro que essa retomada não quer dizer que vai ser num passe de mágica, cada um dentro de sua realidade. Eu tenho 8 igrejas diferentes, com experiências diferentes, e eu espero que todos alcancem, mas sei que cada um vai num passo diferente do outro, mas nós vamos juntos alcançar. Esse é o objetivo. Perfeito. Cleverton, aquele recadinho aí. Pastor, depois o pastor também veio com o pastor Giovan, como foi que ele fez aí, para que ele fez um combinado aí com Deus, para que ele tivesse uma das prerrogativas divinas, né? Que é da onipresença. Sim. Esse camarada consegue estar em vários lugares. É incrível como tem sido incansável, pastor, o seu trabalho. Conversava com minha esposa e com mais um casal da igreja. Tem sido incrivelmente presente e inspirador o seu trabalho. Louvado seja Deus por isso. Toda a honra e toda a glória para Deus. Amém. Né? Mas, pastor, para mim está sendo assim, uma experiência muito bacana. Nós temos lá no Bujão uma igreja muito jovem, de liderança, maioria maciça jovem. E, assim, eu acredito que eles estão sendo discipulados a fazer da forma correta. Então isso é incrível, né? Outra coisa que eu costumo dizer é que não dá para ser ancião só no sábado, entende? Tem que ser ancião de sábado a sábado. Então, todos os dias nós temos que orar pela igreja. Todos os dias vai aparecer uma ligação, uma necessidade de um irmão, entendeu? Vai aparecer ali alguém que adoeceu e de repente você poder visitar. Acontecimentos dos mais diversos, e alguns deles muito bacanas. Essa semana recebi a notícia de um casal que viajou para São Paulo, e ele era nosso ancião lá, jovem, maravilhoso. Ela, líder de desbravadores com a gente, fantástica, todos os dois servos maravilhosos do Senhor, foram para São Paulo, né? A empregabilidade aqui não estava muito boa e eles resolveram ir para lá. O fato é que, por motivos adversos, eles estão retornando. Olha que maravilha! E no sábado agora estava todo... Olha, você está sabendo, você está... E já festejando, já... Entendeu? E prepara o junta-panela, vamos lá. Preparar o junta-panela, alegria. É uma igreja bem comunitária. Então, isso é bacana. E isso é bom, pastor.
Então eu acredito que nós estamos no caminho certo, e quando eu vejo a juventude aprendendo a fazer o certo, então acho que isso dá um sabor especial, né? Nós tivemos domingo, nós temos uma programação lá que a gente chama de Espaço Eleve. E aí nós tivemos um treinamento lá, o Iclife foi dar um treinamento para a gente lá de louvor, e o pessoal, os músicos estavam lá, e o pessoal, e não foi só do Bugio, entendeu? Tinha assim, do nosso distrito, da Central de Aracaju. Então foi algo muito bacana você ver ali que você tem um grupo de pessoas com o mesmo interesse, entendeu? E ali o momento da alegria depois, que é indispensável, né? Entendeu? E o fato é que está repercutindo a semana toda, pastor. Amém. Todos os dias eu ouvi falar, certo? Sobre a maravilha do trabalho que o Clive fez lá no domingo. Então, algo assim, fantástico, que eu acho que a gente está no caminho, sim. Vida em comunidade. A gente só está começando a experimentar, ou pelo menos continuando, né? E aprofundando na caminhada, e muita coisa boa vai aparecer. Inclusive, esse nosso podcast aqui, a gente vai estar sempre trazendo histórias de pessoas que estão vivendo esta experiência profunda com Deus e com seus semelhantes. Amém. Eu agradeço, pastor Giovan, pela parceria, tá, do ministério. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Meu amigo Cleverton, né? Deus seja louvado pela tua vida, teu ministério também. Amém, pastor. Amém. E outras experiências virão. Eu creio que sim. Quanto a você, e você? Você tem alguma experiência já de vida em comunidade? A sua igreja tem algum pequeno grupo formado? Ou você faz parte de um protótipo? Independente de onde você esteja, a igreja em Sergipe vai viver profundamente nos próximos dias, já está vivendo, né, mas de maneira mais profunda agora, esse movimento da comunidade que abraça, que acolhe e que apresenta Jesus Cristo através das suas mãos, através da palavra e, é óbvio, através do acolhimento. Não somente no templo igreja, porque para a gente a igreja acolhedora é aquela que acolhe durante todos os dias da semana. Onde estiver um adventista do sétimo dia, onde estiver um cristão, ali estará, de certa forma, né, a continuidade do ministério de Cristo. Então, eu sou cristão todos os dias, e o chamado de Cristo é para fazer discípulo enquanto você vai. Então, enquanto você vai para o seu trabalho, lá você tem um campo a cuidar. Enquanto você está no seu momento de lazer, você também tem. Você tem a sua família, você tem os seus vizinhos. Então, fazer missão, fazer discípulo, não é algo que se restringe a uma hora do sábado, mas é algo que é um estilo de vida. Então, eu quero aqui desafiar você a não somente nos acompanhar nos próximos capítulos dessa linda história, mas também de construir a sua história de vida em comunidade a partir da sua casa, do seu lar, dos seus amigos, do seu trabalho e até mesmo no seu momento da prática do esporte. Nós nos encontraremos no próximo encontro, nesse mesmo canal, tá? Nesse mesmo horário. Se inscreva, nós queremos partilhar mais conteúdos com você e a gente só está começando. E cada encontro, de fato, será inédito. Fica aqui a nossa gratidão a você que tem nos acompanhado, aos nossos participantes também. E, pastor, eu queria encerrar agora com oração. E peço ao pastor que, nessa oração, contemple todas as pessoas que nos ouvem agora, nos acompanham, nos veem, né? Bem como todos aqueles que estão participando de um movimento de protótipo, para que essa experiência seja tão positiva, que essa experiência não caiba no coração e ela transborde para a vida de todos aqueles que estejam ao redor. Ok, então vamos orar. Vamos fechar os olhos. Ó Deus, Pai poderoso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado pelo chamado que o Senhor fez para nós, para divulgarmos a tua obra, a obra que o Senhor começou através de Jesus Cristo aqui na terra. E, ó Deus, queremos hoje fazer o teu trabalho da melhor maneira possível. Por isso, nos ajude a fazermos discípulos para viver em comunidade. Nessa comunidade cuja presença de Jesus estará continuamente, para sempre.
Ó Deus, também te peço que abençoe todos os protótipos, os pequenos grupos que já existem, que o Senhor esteja abençoando todos os pastores, líderes, anciãos. Abençoe o pastor Johnny, nosso líder aqui, para todo o estado de Sergipe. E quero te pedir uma bênção para todos, ó Deus, que estão nos acompanhando, nos assistindo, ouvindo, que o Senhor ponha a tua mão poderosa. Se alguém tiver alguma dificuldade, algum problema, que ele sinta nesse momento que o Senhor está cuidando. Por isso, ó Deus, de forma poderosa, nos abençoe. Eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau.